eu assisti o dorama mais esquisito de toda a minha carreira de dorameira. Annyeonghaseyo, Karanida. Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o dorama chamado Naquele Inverno o Vento Soprou. Tava andando despretensiosamente pela Netflix, caí nesse dorama e assisti ele. É um dorama muito intrigante, gente, muito mesmo. Mas tem algumas cenas meio esquisitas que eu vou comentar aqui com vocês. Bom, o dorama foi estrelado pela atriz Song Ye-kyo, que é a mesma do dorama A Lição, ou The Glory, que a gente estava comentando aqui no canal. E ele conta a história da Oh-young, que é uma jovem herdeira, filha de um CEO muito rico, e foi separada da sua mãe e do seu irmão quando ela tinha 6 anos, porque os seus pais se divorciaram. A Oh-young cresceu sem ter contato com o irmão dela, mas certo dia ela estava na frente de casa e o carteiro entrega para ela a carta do seu irmão e diz para ela que ele vem escrevendo cartas para ela há muitos e muitos anos. Foi naquele momento que ela descobriu que ela estava sendo enganada pela madrasta dela, a Wang Ye-ji, porque a madrasta escondia as cartas do irmão dela a todo custo e, ela não viu nenhuma. Daí então a Oh-young decidiu ir até o endereço da carta para encontrar o seu irmão. Então ela vai sozinha, ela pega um táxi. E eu lembro que quando eu assisti nessa cena, foi bem assim, eu fiquei muito nervosa. Porque a personagem é cega e tá sozinha, não tem ninguém auxiliando ela, a não ser o taxista até auxilia um pouquinho, mas dali pra frente ela tá sozinha. E aí várias partes eu ficava com medo dela cair e tal, mas no final deu tudo certo. Então ela vai encontrar seu irmão lá no local onde ele tá. E quando ela chega lá, ela acaba encontrando o Yusu. O irmão dela se chama Yusu. Então ela vai no endereço dele encontrar ele e quando ela chega lá, ela encontra o Yusu. Só que não é seu irmão. É, na verdade, o chefe do seu irmão. O irmão dela, ele cuidava do Yunsu e do Jin-sung. São duas pessoas que são muito amigas. E eles trabalham juntos, passando golpe em outras pessoas, jogando cartas, jogando baralho com as outras pessoas e passando golpe e pegando dinheiro, assim, o máximo que pode, né? Então ele era um golpista, um vigarista. Naquele momento que ela chega lá, ela se encontra com o Yusu. A Yusu fala pra ela assim, ó, não sou seu irmão, meu nome é Yusu, mas eu não sou seu irmão, e ele não tá aqui agora. Aí ela falou, quando que ele vai chegar? Ele, sei lá, ele não tá aqui, eu não sei quando vai chegar. Aí ela falou, então vou esperar. Aí ela desce pro lobby e fica lá. Daí ele vai, aí o Sul vive a vida dele, dorme, etc, etc. Aí ele decide sair, né? Se arruma e desce. Aí quando ele desceu, ele viu a Oh-young lá no lobby, né? Esperando o irmão dela. Aí ele conversa brevemente com ela e tal. Daí ela fala que quer muito encontrar com o irmão dela, que faz anos que eles não se veem, etc, etc. Ele chama ela pra ele levar a Oh-young até o irmão dela. Eu acho que é isso. Quando eles estão lá na frente do hotel, aí vem uns vigaristas atrás do Yusu, correndo atrás dele, ele pega a mão dela e sai correndo com ela, enfim, ele sai correndo, etc, etc. Mas o que acontece? O Yusu namorava uma atriz famosa, que é a Jin Sora. Daí a Jin Sora, ela ia viajar pra Suíça, ela tava indo viajar pra Suíça. E como ela era perdidamente apaixonada por Yusu, ela tava com medo dele ficar com outras mulheres enquanto ela passava esse ano na Suíça. O que foi que a Bonita fez? A Bonita foi lá, arrumou um gangster, meteu uma mentira lá pros policiais e também pros gangsters ir atrás do Yusu pra ele fazer alguma coisa de errado e ficar preso nesse período pra quando ela voltar ele tá disponível pra ela. Eu vendo isso eu fiquei... Foi bem essa minha cara, gente, eu tomei um susto, falei, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei realmente com essa cara. Aí, né, quando ele corre, etc., em vez dos capangas irem atrás do Yusu verdadeiro, eles vão atrás do irmão da Oh-young. O menino, tá correndo, ele entra na frente dos carros e o carro passa, assim, atropela ele e acaba matando, assim. E a cena é muito chocante porque ele morre literalmente do lado da Oh-young. A Oh-young tá, paradinho, assim, ele morre do lado dela e ela não viu nada, obviamente, né. Daí, enfim, aconteceu tudo isso, aí a Oh-young volta pra casa. E o Su, o irmão dela, morre e o Su, o vigarista, acaba sendo preso e fica 1 ano preso. Aí depois de 1 ano ele sai da cadeia. E aí quando ele sai da cadeia, ele tá sem lugar pra onde ir. Eu sei que tem uma cena lá que ele se encontra com um gangster, que o gangster vai e ameaça ele, fala pra ele assim, você tem 100 dias pra me pagar a dívida de 7 milhões de dólares.
Você só tem esses 100 dias, dá seu jeito, dá seus pulos, arruma meu dinheiro. O que aconteceu? A Sorá, a Jin Sorá, a ex-namorada dele, a famosa, ela falou pro gangster que foi o Yusu que pediu o dinheiro e o gangster deu pra ela e ela culpou o Yusu. Foi isso que aconteceu. Aí, aí o gangster ameaça ele, tipo, você precisa me dar 7 milhões, blá 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 blá. Escuta só. Depois dessa cena extrema, assim, do gangster falando com ele tava sem pra onde ir, porque foi preso, ficou sem dinheiro, ficou sem nada. Nada. Pelado com a mão nos bolsos. É isso. Ele tava assim, sem nada. Daí ele decidiu ir pra casa do seu funcionário, o Su, irmão da Yang, que morreu. Quando ele chega lá, ele tá lá na frente da casa dele, né, tá olhando pro tipo assim, pro terraço, tá olhando pro local, etc. Aí do nada aparece um advogado, eu acho. Eu acho que foi advogado. Se não foi advogado, foi motorista, mas eu tenho quase certeza que foi advogado. Aí o advogado aparece lá, o advogado da empresa, que é a Yang é herdeira. Daí ele aparece lá, falando assim, ó, tava te procurando todo esse tempo, Su. A Yang tá se sentindo muito sozinha, ela é cega e toda essa situação deixa ela muito triste, ela se sente muito sozinha, ela não confia nas pessoas. E eu queria muito que você viesse morar com a gente pra ajudar ela a se desenvolver, pra ela conseguir acreditar e confiar nas pessoas, etc. E a gente quer muito que você venha, então pega suas coisas e vambora. Daí o vigarista, que não é o irmão verdadeiro, ele tá lá e ele fica... Tá aí a minha oportunidade de conseguir os 7 milhões que eu tô devendo. Daí ele vai e finge ser o irmão da Woo Young. Isso é basicamente a sinapse do dorama. É muito grande a sinapse, gente. E aí, quando ele chega lá, nesse dorama, quando ele chega lá na casa da Woo Young, eles estavam assim, começando a se conhecer. Ela ficou muito feliz que o irmão dela veio. E ele tinha uns comportamentos meio estranhos, porque ele realmente não era irmão dela, né? Aí eu li umas resenhas na internet que falava que esse dorama era pra falar sobre amor entre irmãos. Só que eu acho que a atriz Song Ye-kyo e o ator Zoo In-sung tinham muita química, muita química. Então as cenas que eles simulavam se abraçando, e ele se apaixonou pela Woo Young. As cenas deles se abraçando, as cenas deles interagindo eram cenas muito intensas. E aí eu ficava, que errado, que errado, que errado, que errado, que errado, que errado. Eu ficava o tempo todo assim, gente, que errado, que errado, que errado. Ela tá cega, gente, que errado isso, que errado. Eu fiquei o tempo todo assim, gente, porque ele se apaixonou por ela, só que ele tava fingindo ser irmão dela. Tem algumas cenas mais picantes, assim, deles se aproximando mais e toca uma cena e um fica olhando pro outro. Dorama mais antigo tem esse clássico, né, das cenas serem muito intensas. Acho que todo dorama é assim, na verdade. E aí ele tentando convencer ela de que ela precisava pegar a posse da empresa, que precisava dividir o dinheiro entre eles, etc. E aí ele foi montando todo o esquema junto com o Park Ji-sung, que é o colega dele lá de contrabando. O Park Ji-sung, ele faz par com a Moon Hae-sun, que é a par romântica dele. Eles têm um desenvolvimento no dorama lá do romance deles dois, é bem legal essa parte. Mas voltando pra Woo Young e pro Soo, eu ficava, gente, o tempo todo, que errado isso, que errado isso, que errado isso, que errado isso, que errado isso. Eu ficava o tempo todo assim, gente, porque tinha umas cenas muito fortes, muito intensas, assim, e os dois atores tinham muita química junto, muita química. Então, sabe quando você tá numa situação que é awkward, que você tá segurando vela? Eu me sentia assim. Eu me sentia que eu tava segurando vela assistindo o dorama, gente. Esse dorama, ele ficou gravado na minha cabeça. Aí, eu assisti o dorama inteiro, né? Ele tem 16 episódios de 1 hora e pouco. Daí eu terminei o dorama. Quando eu terminei o dorama, eu tava tipo assim... Que foi que aconteceu aqui? E, tipo, eu maratonei esse dorama. Então, tipo, foi 2, 3 dias ali, né? Aí eu fiquei... Que foi que aconteceu aqui, velho? Que foi que aconteceu aqui? Porque o final é inimaginável, assim, eu não vou contar o final pra você poder assistir. Mas, gente, eu fiquei muito, muito, muito chocada com esse dorama, principalmente por as cenas de romance dos dois. E a Song Ye-kyo, ela é uma ótima atriz, gente. Foi o primeiro dorama dela que eu assisti, acredita? Foi esse. E na época eu fiquei muito maravilhada com ela, mesmo a personagem sendo cega, então ela sempre tinha o olhar vago, né? O olhar dela sempre ficava vago pra algum ambiente. Ela mostrava muito bem as expressões da personagem. Ela sempre expressava muito bem as emoções.
Então você sente a dor dela naquele dorama, sabe? Você sente que ela tá se sentindo sozinha, tá passando por um período difícil. E ele fazendo todo esse esquema com ela pra conseguir o dinheiro, eu ficava chocada, assim, dos dois, um pegando na mão do outro, aí tocava aquela música de romance e tudo mais, e eu ficava, que errado, meu Deus, que errado isso, eles são irmãos. Teoricamente, eles são irmãos na cabeça dela, mas ele sabe que eles não são irmãos. E aí ele sonha com ela, e quando acontece um negócio lá, ele sonha com ela e tal, e vê ela com uma voz angelical, e eu, meu Deus, isso não tá certo. O mais chocante também, eu achei que eu fosse ficar chocada com o fato dela ser cega e ele tá, tipo, tentando arrancar dinheiro dela, né? Mas o que mais me chocou é o fato dele estar se passando pelo irmão dela e ele se apaixona por ela. Então tem umas cenas românticas, eu ficava, gente, não é possível isso. Não é possível, não é possível. Muito engraçado, gente, muito engraçado. Eu recomendo você assistir o dorama é muito legal. O personagem Yusu, a Yang, o Park Ji-sung, a Moon Hye-ri, até a atriz, a famosa Ji Sorang, até a madrasta da Yang, a Ye-ji, o gangster também, que é interpretado pelo ator Kim Tae-on, é bem legal, assim, é um dorama muito legal, mas ele é bem... eu acho que ele é um clássico, né? Eu tava lendo na internet, muita gente já assistiu, muita gente gosta desse dorama. É um dos clássicos, porque o ator Song Sang é bem famoso na Coreia e a Song Hye Kyo também. Então eles são ótimos atores, são bem famosos e assim, o dorama chamou bastante atenção de muita gente. Mas eu recomendaria você assistir só pra você pegar essa vibe dele fingindo ser irmão dela e se apaixonando por ela e tendo as cenas de romance. Que é tipo assim... É de ficar chocado, eu juro pra você. É de ficar muito, muito chocado. Ai, ai. Bom, espero que você tenha gostado da minha resenha do dorama Naquele Inverno o Vento Soprou. E se você já assistiu esse dorama, deixa aqui nos comentários o que você achou dessas cenas, né? Se você também se sentiu segurando vela, sentiu que aquela cena era muito, muito errada. Ai, gente, o tanto que eu ri com essa cena não tá escrito. Não tá escrito.